No texto de Mateus 5, que ele está falando isso, por que eu falei que é um paralelo com Caim e Abel? Porque um pouquinho mais para frente, Mateus 5, versículo 23 e 24, ele vai dizer o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, presta atenção, não tem nada a ver com o contexto aqui. Jesus está falando sobre não matarás. Jesus está falando no Sermão do Monte, daqui a pouco ele puxa um altar. Se você estiver diante do altar e lembrar que alguém fez algo contra você, não tem nada a ver com o contexto ali do Sermão do Monte. É porque Jesus, ele sabe, e ele está trazendo a história de Caim e Abel, do altar de Caim e Abel, que eles cometeram um assassinato. Então, presta atenção, olha só o paralelo que Jesus está fazendo. Quando você estiver diante de um altar, todo mundo que está ouvindo Jesus está lembrando de Caim e Abel. Se você estiver diante de um altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é nem você tem algo contra o seu irmão, é o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a oferta. Se você ler isso aqui direito, parece que Jesus está culpando a vítima. Se você entendeu esse texto, parece que ele é a primeira vez na Bíblia que traz Abel para a história, e não Caim. É assim, quase como Caim está ali, mas eu quero trazer a história de Abel. E você fica assim, como assim? Parece que Abel é culpado, porque ele foi lá, foi aceito, mas ele viu o irmão dele e deveria ter deixado ali e se reconciliado antes de voltar da sua oferta, para não ter o julgamento. Que coisa estranha. Mas não é isso. Jesus está aplicando a história ali para a sua vida. Porque o altar de Jesus é a cruz. E o que ele está dizendo é o seguinte: o verdadeiro Abel, que não é que o sangue dele clama por justiça, o sangue dele clama por perdão. O inocente que vai ser morto, no altar, ele vai deixar na hora do altar e vai dizer, como Lucas 23, 34, quando ele estava sendo zombado na cruz, ele fala: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que faz. Então a história não é de alguém que controlou Caim, é de Jesus, que morreu na cruz para perdoar o assassino e para vencer a morte. Para perdoar o assassino é para perdoar eu e você. E venceu a morte é para que eu e você, quando ele voltar, ele vai vencer a morte e nunca mais vamos ter a ira, esse sentimento de querer aniquilar o outro em detrimento ao meu bem-estar, ao que eu acho que é justo. Porque o único que não deveria experimentar a morte, no altar, ele experimenta a morte para trazer o sangue dele, perdão por mim e por você. E para que o não matarás seja possível, não porque você controla a sua ira, mas porque na fé cristã não é se eu vou controlar os meus impulsos, é a minha vida ser controlada por Cristo. É Cristo viver na tua vida e não viver esse sentimento de ódio, viver esse sentimento de ira e deixar Jesus fluir o amor dele, que é de cruz, na sua vida. Baixe sua cabeça e vamos orar.